Talvez o grande desafio desta conversa seja pedir às pessoas que estão a seguir esse lado para criarem a sua definição de saúde pélvica. Ou seja, se alguém lhe perguntasse, mas afinal, doutor Trocado, o que é saúde pélvica? Como é que se desenvencilhava aqui desta questão? Bem, será um tema para uma conferência. Para uma conferência, concordo. Muito longa e sem dúvida interessante. Então falemos sobre saúde pélvica, falemos muito sobre esta dimensão da saúde de cada um de nós, que me parece ainda meio encarcerada nesta região assim semi-escondida que é a bacia. Queremos que a saúde pélvica saia destas fronteiras, queremos mostrar como ela se relaciona com todos os sistemas corporais e com as dimensões psicológicas e sociais de cada pessoa. Palavras como intimidade, pessoal, vergonha, culpa estão ainda muito associadas a esta temática e queremos abrir caminho para explorar a saúde pélvica com curiosidade, visando normalizar e naturalizar o assunto. A saúde pélvica não é mais importante, mas é tão importante quanto todas as outras dimensões da nossa saúde e merece assim a sua cota parte de atenção. Seja a atenção pessoal de cada um de nós, seja a atenção dos sistemas de educação e do sistema de saúde. Então, para falarmos um pouco mais sobre saúde pélvica, hoje tenho comigo o Dr. Trocado dos Santos, que é médico de Medicina Geral e Familiar, mas que também tem aqui a particularidade de que ainda há mais anos faz yoga, portanto tem-se dedicado ao estudo e à prática do yoga, e é uma combinação assim muito, eu diria, muito rica, juntar a medicina convencional com a prática do yoga, que é, acima de tudo, quase uma filosofia de vida. Por isso, muito obrigada por ter aceito aqui este desafio para falarmos sobre saúde pélvica. Vamos ver como é que sai. Vai sair muito bem, não tenho dúvidas. Então, eu acho que, assim, como um bom mote para uma boa conversa, é começarmos logo assim, talvez com os desafios maiores, não é? E talvez o grande desafio desta conversa seja pedir às pessoas que estão a seguir esse lado para criarem a sua definição de saúde pélvica. Ou seja, se alguém lhe perguntasse, mas afinal, doutor Trocado, o que é saúde pélvica? Como é que se desenvencilhava aqui desta questão? Bem, será um tema para uma conferência. Para uma conferência, concordo. Muito longa e sem dúvida interessante. Eu acho que, efetivamente, a saúde pélvica implica um bem-estar, não é uma questão de ausência de sintomas, é também um conjunto de sensações que se pode considerar saudáveis e que toda a gente aprecia na sua própria vida, na consciência corporal também. Desde logo, as criancinhas começam por sentir um prazer em urinar e quando queremos urinar não conseguimos, é uma grande chatice. E está lá na zona do pavimento pélvico. Da mesma maneira que o transição intestinal, a defecação, são outros aspectos importantes e daqueles, digamos assim, daquelas necessidades básicas prementes, a seguir à respiração, a beber líquidos, conforto na digestão, seja da urina, seja das fezes, é uma coisa muito importante e desde criança que se passa por isso. E depois, à medida que o tempo evolui, efetivamente, depois dos adolescentes e antes ainda, muitas crianças começam a sentir outras sensações, nomeadamente em relação à sexualidade e tal. E temos aqui um complexo de coisas, de sintomas, de sensações que efetivamente enriquecem muito a vida de todas as pessoas. E, portanto, ter isto a funcionar bem, de modo a que as pessoas tenham a sua satisfação e realização pessoal, eu acho que é, digamos assim, a melhor definição de saúde pélvica. Noutras fases, assim mais à frente, em que já houve cirurgias, em que já há outros sintomas negativos, digamos assim, no sentido que prejudicam a qualidade de vida das pessoas e o seu bem-estar, bom, começamos a entrar em algumas patologias que podem prejudicar o que eu disse anteriormente, seja em termos das funções de ejeção, seja em termos da realização sexual também. Apesar da terminologia em si, ou seja, chamarmos esta área de interesse, digamos assim, da saúde pélvica, é de facto muito abstrato, não é? Porque é bastante abrangente, não é uma terminologia que indique muito concretamente do que é que estamos a falar.
claramente qualquer coisa aqui na área pélvica, na área da bacia, mas depois falta, no fundo, alguma especificidade. Não é? Isto para a maior parte de nós, não é? E acredito que também profissionais de saúde, precisamos quase de uma definição com maior especificidade. Mas acho muito otimista que se esteja a falar de saúde pélvica, quase que aponta aqui para a prevenção, muito mais até do que para nos debruçarmos sobre problemas que afligem a saúde pélvica. Vem quase tirar-nos daquele modelo mais curativo, né, que é um modelo para onde os sistemas de saúde ainda estão talvez demasiado apontados. Fazemos prevenção, talvez ainda merecesse a saúde de todos nós um investimento maior na prevenção. E mesmo quando começam a surgir os problemas nos diversos sistemas que afetam realmente a qualidade da saúde pélvica, muitas vezes continuamos centrados naquele problema muito objetivo. Sei lá, uma incontinência urinária e pronto, ficamos em incontinência urinária e depois esquecemos todo o mundo, todo o contexto e toda a importância que a saúde pélvica pode ter naquela pessoa, no complexo enorme que abrange. Né? E isso é uma pena porque, efetivamente, há outros aspectos além de uma incontinência urinária, simplesmente. Né? Sim. Portanto, seja isso, seja uma disfunção sexual relacionada com a cirurgia à próstata ou outros problemas relacionados até com a parte retal, anal, que muitas vezes aparecem fístulas e que dão incómodos tremendos, além das hemorroides também. E tudo isso são, muitas vezes continuamos sempre focados só no aspecto do sintoma daquele problema e bom, depois a abrangência à volta fica normalmente de lado porque não temos sensibilidade, porque os doentes também não se queixam, porque nós não vamos atrás, pronto, é um pouco. Sim, é uma sucessão de razões. E acha que é mais por falta de tempo? Eu acho que, digamos, são três coisas. Por um lado, a nossa falta de tempo, por outro lado, porventura, a nossa menor sensibilidade e a outra é a menor sensibilidade dos utentes que poderiam exigir, de certo modo. Eles já são muito exigentes em muita coisa. Doutor, eu tenho aqui um problema no coração, eu senti qualquer coisa, eu quero não sei quantos e tal. Mas a sensibilidade em relação ao pavimento pélvico, à saúde pélvica, como não existe, eles também não apoiam e nós aproveitamos para, já agora, despachamos mais depressa, em vez de estarmos a fazer perguntas que às vezes percebemos que até adivinhamos que estão a acontecer problemas, mas como eles não os põem, passamos. Claro. Claramente. Mas sim, eu não me posso gabar porque tenho alguma consciência e alguma sensibilidade para o assunto e mesmo assim confesso que passo por muitas situações em que deixo passar ao lado porque umas vezes também não vejo sensibilidade para resolver, disponibilidade para abordar o assunto. Que é fundamental. E pronto, e como eles também não põem as questões, pronto, deixo fluir e não intervenho. Portanto, da parte dos utentes, da nossa parte, e pronto, e efetivamente a carga de utentes que temos todos como médicos de família é muito grande neste momento. Sim, e pronto, e que também era importante que outros elementos da equipa, nomeadamente da enfermagem, pudessem ter essa sensibilidade, porque nas intervenções, nos contactos, faz parte de uma rotina da enfermagem, pegar um diabético, abordar os pés, ver como é que estão os parâmetros vitais, ver como é que está o ajuste da alimentação, o peso, o que é preciso mudar na alimentação, para vamos acertar isto e tal. E, portanto, a saúde pélvica podia intervir e podia ser abordada e, enfim, os diabéticos têm realmente já problemas a esse nível e que nem sequer abordam. Para além de todas as consultas relacionadas com o planeamento familiar, que realmente seria as mulheres da idade certa também são abordadas pela enfermagem e com questões que podem perfeitamente pôr ao de cima as dificuldades que elas possam ter. Partindo desta evidência de que, em média, uma pessoa com sintomas de disfunção da sua saúde pélvica, seja uma incontinência, seja um prolapso de órgãos pélvicos, alguma disfunção
relacionada com a sua sexualidade, demora em média 7 anos a procurar ajuda médica clínica. Eu questiono-me se nós, no fundo, fizéssemos uma sensibilização que passaria pelo sistema de saúde, mas talvez ainda antes disso pelo sistema de educação, né, nas escolas, se todos nós fôssemos sensibilizados desde miúdos, né, talvez ainda em idade da escola primária, ou ali no início do secundário, ou talvez várias vezes ao longo deste nosso processo de crescimento, que no fundo fizesse parte de todas as campanhas de sensibilização que se fazem em idade escolar. Acha que isto poderia trazer um efeito positivo para que as pessoas, no fundo, quase que se responsabilizassem mais, não é? Ou seja, valorizassem em primeiro lugar e responsabilizassem mais por essa procura de ajuda mais atempada? Isso vai certamente de par em par. Os utentes vão tendo mais consciência, vão sentindo que há aspectos que não são normais e que podem abordar com os profissionais de saúde e encontrar respostas no nível dos cuidados de saúde primários ou no nível dos cuidados diferenciados. Portanto, confiar que efetivamente existem respostas e sentir a necessidade de pedir ajuda. E vai também a par da sensibilização, desde logo, das crianças em relação à sexualidade, em relação à consciência do que é saúde pélvica nessa idade. Quantas crianças têm muitas vezes problemas de obstipação e prolongam, porque os pais às vezes pedem-nos ajuda, mas muitas vezes não. As crianças não gostam de legumes, não gostam disto, não gostam daquilo, e comem comida que depois não ajuda. E depois é assim um arrastado. A certa altura acham que é normal aquela criança ter aquela obstipação, pronto, e lá vão vivendo com aquilo. É possível sensibilizar os pais, é possível sensibilizar as crianças também, e começarmos todos. Isto vai de par em par. Certamente 2 gerações atrás de nós vão vir melhor, e daqui por 200 anos se calhar estaremos a falar de outras prioridades que esta já não será uma prioridade assim tão importante. Portanto, isto vai pouco a pouco. É preciso sensibilizar os profissionais, é preciso termos listas de utentes um bocadinho mais reduzidas e uma equipa multidisciplinar mais alargada, que inclua, além das enfermeiras, que inclua também os nutricionistas, que são muito importantes para a ajuda alimentar, e uma boa alimentação é, efetivamente, como dizia um amigo meu, a arte de bem cagar é a arte de bem comer. Muito bem, e, acho que é e esse trabalho tem que eu nunca mais me esqueço dessa argumentação, e isso tem que ser trabalhado com nutricionistas também. Temos de ter psicólogos nos centros de saúde, e nestes dias numa abordagem sobre a saúde mental, efetivamente todos os centros de saúde tinham que ter psicólogos, todas as unidades deviam ter psicólogos, e temos imenso trabalho com os psicólogos, e temos neste momento, sei lá, de 20 mil psicólogos formados em Portugal. Na volta disso, temos para aí 300 colocados nos centros de saúde. E há bocado conversávamos sobre a eventual falta de vontade também que pode existir nos profissionais de saúde para abordar os utentes em relação à sua saúde pélvica. Talvez porque seja uma área que esteja ainda muito relacionada com a intimidade da pessoa, não é? Portanto, não haver esta facilidade em falar sobre áreas que as pessoas consideram íntima, privada, pessoal, se o utente não der o primeiro passo. E depois podemos ficar aqui neste impasse, não é? Que a própria pessoa também está com algum embaraço em partilhar sobre alguma disfunção relacionada com a sua intimidade, e o próprio profissional não sabe como passar a conversa de uma maneira suave, não é? E natural, para inquirir sobre a saúde pélvica daquela pessoa. E com uma grande porcentagem de utentes que seguimos no centro de saúde, que aceitam, que se integraram completamente na vigilância a nível do sistema ginecológico também, sinto perfeitamente que tenho a vontade para nos abordar muitas coisas, e ainda que, pronto, nem todas, porventura, mas sim, sentimos muito mais isso. Há outras utentes que continuam a preferir,
por exemplo, consultas de ginecologia e, efetivamente, nós já não integramos aquela área. E, portanto, habitualmente, se eles têm sintomas, já não nos põem a nós e nós, como não temos essa vigilância, também não queremos ser intrusivos de ir atrás deles para nos trazerem essa informação. Mas sim, como a maioria acaba por ter um acompanhamento completo no centro de saúde, sinto que muitas delas têm já muito à vontade. Porque há aqui um mexer na intimidade e pronto. Sejam homens, a questão de género às vezes expõe-se, efetivamente, temos que reconhecer isso. Com o tempo, as pessoas vão querendo à vontade e vão sentindo que essas barreiras não são importantes, mas existem ainda. E pronto, e quando se trata depois de abordar questões nomeadamente dos homens, de impotência, de alterações da libido, do conjunto, do casal, etc., muitas vezes isso já são outras intimidades. Às vezes é mais fácil a questão da intimidade física, pronto, é para ver o que está ali, um nódulo, um eczema, seja o que for, e tal, ou um corrimento, e pronto. Mas depois, quando se trata da outra parte, da funcionalidade do casal, do líbido, da forma como eles interagem, e como já não interagem, como já não se motivam um ao outro, etc., às vezes essa parte já é outra intimidade que fica efetivamente mais recôndita e às vezes mais esquecida, porque pronto, não tem coragem de mexer. E então, como é que se faz aqui a ponte entre ser médico de família, ser praticante de yoga, estudioso de yoga desde os seus 18 anos, o que é que poderíamos trazer da prática de yoga para esta sensibilização das pessoas em relação ao seu pavimento pélvico? Não? O pavimento pélvico é talvez assim a área-chave quando pensamos em saúde pélvica, porque é uma área que é trabalhável, ou seja, é uma zona onde estão músculos, não é a única zona muscular trabalhável, obviamente, relacionada com a saúde pélvica, mas é uma área-chave. E o yoga também trabalha com alguma significância, não é? esta área do corpo. O yoga dá muita importância a todo o pavimento pélvico, porque há conceitos, digamos assim, filosóficos e fisiológicos que enfim, não são abordáveis pela medicina e que têm a ver com sensações, com, digamos assim, fluxos de energia que partem muito do pavimento pélvico. E daí o trabalhar desde que as pessoas se aprofundem um bocadinho no yoga, trabalhar efetivamente essa musculatura, porque tem funções importantes, ainda para mais se diz no yoga que, digamos assim, há uma energia base importantíssima que está latente e escondida naquela zona. Claro que não é algo que se possa dissecar e encontrar na anatomia, claro. Mas que as pessoas podem sentir à medida que vão praticando. No fundo, o yoga é assim uma experiência de eu pratico, sinto e depois de sentir passo aos outros e os outros sentem e portanto é um processo fisiológico, digamos assim, sutil, que permite, no fundo o objetivo é despertar a consciência, abrir planos de consciência. Pois há aqui esta comunhão entre a dinâmica respiratória que se pode trabalhar em conjunto também no yoga, fazemos isso terapeuticamente enquanto intervenção de fisioterapia, mas também no yoga quando trabalhamos a área do pavimento pélvico, nos exercícios que se fazem também se utiliza muitas vezes em paralelo com este trabalho respiratório. Chamar-lhe uma ferramenta é demasiado redutor, mas será uma prática que convida as pessoas a sentir o corpo e a sentir as emoções que depois também acabam por surgir, não é? Sim, o nosso corpo é um mundo e há uma consciência que infelizmente as pessoas perdem, porque vivemos muito centrados para o exterior, vivemos muito centrados em aspectos muito básicos de exercícios musculares, de correr, de fazer vários tipos de desportos, muito centrados nas funções digestivas, comer. A respiração é esquecida muitas vezes ao longo do nosso dia, quase sempre.
E pronto, e depois muitas vezes os aspectos da sexualidade são muito redutores, centrados no coito e muito pouca sensibilidade às vezes à volta da expressão sexual global que as pessoas deviam desenvolver e acarinhar. Mas lá está, ou as pessoas descobrem por si, às vezes descobrem, ou então podiam ser tocadas desde relativamente jovens para, efetivamente, digamos, a abrangência que é nós cada vez mais mergulharmos dentro da consciência das nossas células, que são imensas, imensas, e essa é uma das funções de yoga. Mas nós... Então, aqui para termos de conversa, perguntar ao médico de família que se ponha no papel do utente, que também é, certamente, não é? E se gostaria que o seu médico, seja médico de família ou algum clínico com quem se consulte para as suas consultas de rotina, se sente que é uma mais-valia, então, que surgisse uma ou duas questões que no fundo, direcionadas para o estado da sua saúde pélvica. É evidente que sim, a idade em que estou, efetivamente, já implica um conjunto de perguntas, nomeadamente algumas das que falou, e que todos os utentes nesta minha idade de 65 anos têm que, efetivamente, ser questionados sobre a função urinária. Efetivamente, o prostatismo é algo muito comum e que pode afetar as pessoas e que, às vezes, vão atrasando, efetivamente, o diagnóstico muito cedo. Às vezes as pessoas preocupam-se muito com será que tem cancro da próstata? Mas os sintomas de prostatismo que podem ser trabalhados ainda antes são importantes e podem trazer muita perda de qualidade de vida. Sim, e as funções de ejeção sólida, a defecação também é outro aspecto que pode, efetivamente, os problemas retais são, às vezes, com a idade, envelhecemos a todos os níveis e há dismorfias que podem acontecer e que podem trazer perda de qualidade de vida. Se eu acho que me deviam perguntar, sim, com certeza. Seja essa, seja naturalmente já a função ou disfunção da sexualidade e nos homens isso é tido muito em conta. E é interessante que, no fundo, fala aqui da questão da idade, não é? E que em algumas etapas da nossa vida é esperado que se coloquem algumas questões relacionadas com a nossa saúde pélvica, sejamos do género masculino ou feminino, não é? Reduzindo aqui estes dois géneros, as mulheres na fase em que estão a preparar para engravidar e eventualmente já na gravidez e no pós-parto, portanto há aqui um conjunto de perguntas que eventualmente pode surgir relacionada com a sua saúde pélvica. Na fase da menopausa também, os homens eventualmente não são questionados antes desta fase em que se espera que eventualmente comece a ocorrer uma hipertrofia da próstata, sim, não é? Sim. E a minha questão aqui é, não deveríamos começar muito mais cedo? Até porque acredito que muitos homens se assustem ao perceber, quando chegam ali à fase dos 50, 60 anos, um pouco mais tarde talvez, que há qualquer coisa a acontecer de diferente, não é? Com a qualidade da forma como esvaziam a bexiga, não é? E mesmo com a sua sexualidade, realmente nunca antes lhes teria ocorrido que alguma coisa poderia mudar a determinada altura. Isso... Sim, e as disfunções sexuais a partir dos 50 são relativamente frequentes. Sejam disfunções relacionadas apenas com, digamos assim, uma menor entrosamento do casal, no caso das relações heterossexuais mais comuns, porque um adoeceu e perdeu a libido ou perdeu o interesse, com isso afeta o outro que também perdeu o interesse sexual, ou se tem um interesse sexual que há ali um conflito às vezes importante, seja as situações de doenças cardiovasculares que afetam o pênis, é um dos órgãos que é mais afetado porque tem uma artéria que tem um fluxo sanguíneo muito importante e quando as outras artérias começam a ser afetadas, essa vai ser afetada também, claramente. A gente palpa os pulsos dos diabéticos, a ver como é que estão os pulsos, etc. Bastava quase perguntar como é que está a sua ereção. Já seria perguntar a ereção
olha, se está a não funcionar bem, então os pulsos nos pés também já não devem estar a funcionar muito bem. É sistemático também. Sim, há áreas em que o trabalho de pavimento pélvico era fundamental. Muitas vezes o início da atividade sexual, mas pronto, aí, no fundo, os adolescentes vivem a sua experiência e têm muita dificuldade em colocar questões, e pronto, mas vão vivendo as suas experiências um pouco às cabeçadas, e conforme as informações vão colhendo, muitas vezes fora do contexto familiar, fora até do contexto relacional dos amigos, pela internet, com desinformações importantes que às vezes podem afetar também o seu desempenho. A gravidez é uma área em que o pavimento pélvico da mulher muda completamente e há ali muitas questões e muitas dúvidas e em termos de acompanhamento colocam muitas vezes poucas questões à volta disso, mas aí tem muitas oportunidades, a maior parte são seguidas por nós, são seguidas também na área da especialidade, então podem levantar questões e o pós-parto. O pós-parto é outra área, outro momento importantíssimo de ver como é que está o pavimento pélvico e ajudá-los à sua recuperação, que é um trabalho fundamental. Pronto, e depois vem a fase, digamos assim, pelo meio há uma fase importante de consciência, da sensibilidade da sexualidade. A sensibilidade global tem que ser treinada antes. Seguramente as primeiras relações poderemos ser muito trogloditas, mas pronto, depois podemos começar a ter mais sensibilidade e isso deve ser trabalhado. E depois vem a fase, digamos assim, de uma idade em que, efetivamente, a relação do casal está exaurida e começam a não ter, digamos assim, aqueles olhinhos um para o outro para se estimularem mutuamente, e se um falha, o outro começa a sentir também, é inexorável, e muitos homens têm impotência, não é até de causa orgânica, é porque são ou sobre bases de trabalho, ou porque a libido entre os dois e o fluxo energético e sensual já não funciona bem entre os dois, e muitas vezes até nem têm aspectos físicos por trás, mas depois aparecem também os aspectos físicos que vêm atrapalhar. Pronto, para não falar depois, efetivamente, nos doentes que tiveram que ser operados, as mulheres que foram operadas a áreas pélvicas, os problemas que não falamos da coluna, que muitas vezes dão compressões radiculares que afetam depois a sensibilidade pélvica, às vezes com perda de sensibilidade também, isso já encontrei alguns casos assim, bastante graves. A dor pélvica e há mulheres que carregam dores pélvicas que depois a medicina, exames aqui, exames acolá, não encontra em lá nenhuma solução e para os quais muitas vezes temos muita dificuldade em ter resposta, digamos assim, aquela resposta que toda a gente gosta. Olha, faz uma cirurgia e já está, pronto. Que não exige a intervenção das pessoas. Mágica, a pílula mágica, não. Muitas dessas situações exigem muita paciência e uma colaboração, quando tem um relacionamento conjugal, e uma colaboração muito grande dos dois, e uma compreensão muito grande, e é passo a passo, e isso é outro mundo. Parece outros takes esta conversa, não é? Não, o pavimento pélvico é uma área fantástica e volto a dizer, escondida, mas que é fundamental na nossa qualidade de vida e infelizmente ainda há muito a fazer por isso. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi uma reflexão também interessante sobre este assunto. Sim. Acho que sim. Muito obrigada pela sua contribuição.